Então vamos lá, agora nós vamos tratar da súmula 599 do STJ. Vamos dar uma olhada no teor da súmula ali. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Então, qual a ideia transmitida através dessa súmula? É de que nos crimes contra a administração busca-se tutelar a administração pública, sendo irrelevante em relação a esses crimes se o valor da coisa é irrisório. Então, isso não é levado em consideração. Por exemplo, no peculato, se eu tenho a apropriação de um bem que é de valor irrisório por parte do funcionário, houve peculato. Essa é a percepção do STJ e do STF em relação a esse tipo de crime. Por quê? Porque há uma ofensa à estrutura administrativa, à máquina da coisa pública. Portanto, o bem tutelado aí não é patrimonial. Entretanto, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque eu tenho crimes contra a administração pública que são praticados pelo particular. E aí eu tenho um que chama muita atenção, que é exatamente o descaminho, que está previsto no artigo 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou de imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadorias. Caso clássico, o sujeito vem do exterior com uma mercadoria permitida, então pode ingressar no território nacional, só que ele entra sem pagar imposto. Nesse caso, cometeu descaminho. Entretanto, no descaminho, os tribunais superiores têm admitido sim a incidência do princípio da insignificância, retirando com a sua incidência a tipicidade material. Então, muito cuidado. A súmula diz que aos crimes contra a administração pública não se admite a aplicação do princípio da insignificância. Mas eu tenho que abrir o olho e observar que há crimes contra a administração praticados pelo particular. No caso do descaminho, se você for analisar, entretanto, a sua substância, é um crime contra a ordem tributária, na verdade, ou em relação à atividade fiscal exercida pela administração pública. Mas não deixa de ser um crime contra a administração, admitindo-se, segundo os tribunais superiores, a incidência ali do princípio da insignificância. Então a gente tem que tomar cuidado com uma certa cautela em relação aos dizeres dessa súmula 599. Vamos lá, vamos dar uma olhada na questão que nós temos adiante? Em razão do princípio da proteção da coisa pública, o tipo penal que prevê o crime de descaminho não admite o princípio da insignificância. Errado. A gente sabe que admite sim, tá? Então o item aí está errado. É isso aí.